Dourados em Revista, programa de sua TV Grandourados, aquela que é a TV da família douradense, e o nosso programa que é a voz de Dourados para o mundo, porque Dourados recebe, Mato Grosso do Sul, Brasil e o mundo recebem também através do YouTube. Aliás, hoje nós vamos estar aqui com o campeão de visualizações em nosso programa, em nossa TV. O homem é uma fera, depois eu vou perguntar para ele quantas já. Mas eu gostaria, em primeiro lugar, pedir as bênçãos de Deus para cada um dos nossos teleassinantes, para que em nossa vida Ele esteja sempre nos orientando e propiciando que a gente saiba discernir melhor as coisas. E hoje nós vamos estar falando de um programa raramente espinhudo, porque raramente acontece. Vou fazer uma pergunta. Se amanhã aparecesse em todos os jornais uma informação dizendo quem quer ser prefeito de nossa cidade, não precisa de partido, não precisa de nenhuma coisa a não ser a vontade de trabalhar pelo povo. Quantas pessoas nós teríamos aí fazendo seleção, hein? Quantas? Olha, se não for quase um por habitante. E, ao mesmo tempo, a prefeitura tem um problema muito sério, juridicamente falando. Quantos advogados, quantas pessoas se disporiam a defender a prefeitura numa causa como essa? E a causa não é de 2 pés de sapato e nem de uma cadeira, não. São mais de 500 milhões de reais. A tal ponto que, se a prefeitura vem a perder essa causa, Dourados terá que penhorar mais da metade da arrecadação total do município, em termos de impostos, aquele, outro e tudo mais. Portanto, o assunto que nós vamos falar aqui é muito sério. Eu só não entendo porque que isso não extrapolou aí por todos os meios de imprensa. Nossos colegas estão dormindo no ponto. Se isso vir a acontecer, só quero ver o que vai acontecer com a nossa cidade, que já não tem dinheiro para pagar professor, já não tem dinheiro para pagar os funcionários. Você já pensou se acontece isso? Bom, se os outros não fazem ou porque tem medo de fazer, nós queremos a justiça e nós queremos a verdade. Assim sendo, fizemos questão, a TV e o nosso programa, de vir ao escritório de advocacia do nosso amigo Elísio Brites para conhecer um pouco dessa causa e dizer por que que o pessoal não está tomando muito conhecimento. No próximo intervalo nós já estaremos em diálogo aberto com o nosso amigo e advogado, Dr. Elísio Brites. Vamos e voltamos já. Dourados em Revista, agora sim, chamando para os nossos microfones de vídeo o advogado e muito meu amigo, Dr. Elísio Brites. É uma bomba boa essa, Elísio? Bom, eu acho que, primeiramente, eu quero agradecer aqui a TV, a direção, o Rubens, Roseli, né, a você que sempre nos acolheu muito bem. E vamos falar de um processo, né, de uma ação popular, que é de interesse de toda a coletividade, não só douradense, mas sul-mato-grossense, porque envolve recursos públicos, né, e houve uma decisão que não foi a que nós esperávamos do Superior Tribunal de Justiça, e ainda não está sepultada porque tem até que enfim entrou a Procuradoria-Geral da República, o Subprocurador-Geral da República entrou com um agravo de embargo de declaração, que está pedindo a mudança dessa decisão, né,
Porque antes disso, nós tivemos, né, outros desdobramentos com o CNJ, com parecer do Ministério Público Federal, que teve que falar no processo, né? Isso a gente vai falar no decorrer, né? E lembrar aqui, que é muito importante lembrar, que a TV Grande Dourados, desde o primeiro momento que essa ação estava lá no início ainda, vocês acompanharam passo a passo, sempre deu o espaço que a comunidade tem para manifestar, e eu sempre fui muito bem recepcionado, tal, ao contrário do que outros meios de comunicação. Alguns, quando a coisa cresceu, se negaram, só queria dar a notícia pagando, tal. Então, eu tenho que agradecer aqui, né, fazendo justiça, o Progresso, que sempre apoiou a nossa causa, nunca se furtou a publicar nada de novo que acontece nesse caso. Então tem que agradecer aqui a dona Diles, a direção do Progresso, tal, né? Dr. Farnese, que conhece esse caso, acompanhou a gente também. Eu acho que tem que, e a jornalista Valéria, que sempre nos apoiou, né? É isso. E dentro desse prisma de estar informando sempre a nossa população, não só douradense, mas do estado, né, Mato Grosso do Sul, do Brasil e o mundo, eu quero aqui fazer lembrar um detalhe importante. Tem muita gente que não lembra o que comeu ontem e nem o café da manhã de hoje. Mas tem outros que têm uma memória excepcional e vão perguntar: ué, Benê, outro programa, esse dia atrás você não falou que já tinha resolvido esse caso e que a nossa prefeitura escapou de pagar uma bagatela de mais de 500 milhões de reais? De fato, foi dito isso. Mas nesse país de nossa justiça tão crepitante, o que hoje é anulação, amanhã volta atrás. E por aí vai, nós já estamos acostumados. Elísio, eu até gostaria que você, juridicamente, explicasse para a população por que um dia nós viemos aqui falar que esse caso já estava resolvido. Inclusive o Jornal Progresso também anunciou dessa maneira e de repente agora volta tudo ao status quo de antes. Deixa eu explicar então o que de fato aconteceu. Essa ação foi protocolada, né, na primeira instância, né, foi negado o segmento, recorremos ao TJ Campo Grande, e Campo Grande manteve a decisão daqui de primeira instância, entramos com um recurso especial para o STJ, Superior Tribunal de Justiça, que já passa de 6 anos, vai para 7 anos, né? Depois de muita pressão na imprensa e tudo mais, eles pautaram o julgamento, né? Por mais de 6 anos. Tem que explicar que a ação popular, como ela é uma ação que visa a defesa do interesse da coletividade, interesse público, então ela tem rito especial, ela tem... obrigatoriamente ela tem que ser o magistrado que conduz a causa tem que proferir decisão no prazo máximo de 15 dias. Está na lei, isso é de direito e é da lei. E esse demorou mais de 6 anos? Mais de 6 anos. Eu estive em Brasília, conversei com o ministro Castro Meira, que na época passou por vários ministros, todos eles engavetaram esse processo. Conversei várias vezes, fui em Brasília, conversei com alguns se aposentaram. Teve um que me falou: olha, isso aí tem forças ocultas por trás disso e tal, eu já tentei julgar isso, pautar, e explicou e tal. E o que aconteceu é isso: o que tem nessa ação popular, existe interesses ocultos, como o próprio ministro me falou na época, né? Interesse de desembargador, de parente desembargador, de magistrados que se negaram a apreciar isso. Tanto é que quando chegou em 2016, agora, o ano retrasado, proferiram uma decisão lá, porque essa ação, esse precatório era para começar a ser pago em 2006, foi quando eu entrei, quando eu tomei conhecimento e entrei com a ação popular, e está correndo até hoje. O que aconteceu? Em 2016, o prefeito Murilo, né, ia ter que pagar 500 mil por mês, tal, né, enquanto resolvia essa questão da ação popular. Aí o Ministério Público provocou o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça.
Teve uma reviravolta e veio os corregedores em Dourados e tal, e entrou na prefeitura e vasculhou tudo, tá? E confirmou tudo que a gente falou desde o começo, que esse precatório nunca existiu, que essa dívida não existe e tal, e saiu, né, foi divulgado pela imprensa, não por mim, foi pelo próprio Ministério Público, pelo próprio município, foi divulgado que precatório bilionário lá, milionário lá, que estava em mais de 500 milhões, mais de meio bilhão de reais, né, voltou a quase zero. Essa foi a notícia que saiu. Eu gostei que você tenha dito mais de meio bilhão, porque a gente está tão acostumado a ver mil e milhões, mais de meio bilhão para a nossa cidade pagar. Vai pagar com o quê? Nunca. Então, tá, continuando aqui, o que acontece? Tá, foi constatado, né, no decorrer da ação popular surgiram-se fatos novos, que foi descoberto depois que o credor majoritário, que era o secretário de Fazenda do município, do prefeito, que provocou essa dívida fantasma, porque ela nunca existiu. Essa dívida não existiu. Existiu um empréstimo de 2 milhões de reais, junto com o Banco Pontual, que a prefeitura pagou e está lá. Na época eles se negaram a me entregar para a ação popular, inclusive na ação de execução a prefeitura não apresentou esses comprovantes que tinha pago. Por isso eu sempre aleguei, o precatório é fantasma, esse dinheiro não entrou, né, nem do banco nos cofres da prefeitura e nem tem pagamentos, como eles não apresentaram, os pagamentos surgiram, né? Aí o que eles fizeram? O banco executou essa dívida como se não tivesse sido pago, como se tivesse feito uma novação, né, renovado aquele empréstimo anterior que já tinha sido pago. Então não houve o segundo empréstimo, não houve. Então, e o primeiro foi pago na totalidade, além com juros abusivos, com taxas de taxa de assinatura de contrato milionário que cobraram na época, porque o dinheiro já era bastante e tal. E o que acontece? Tudo isso está no processo, tudo isso está, os pagamentos, que a prefeitura não deve nada, tal. Isso foi, o CNJ impediu que a prefeitura, na época que o Murilo era o prefeito agora, né, impediu que a prefeitura pagasse até aqueles 500 mil, que era para ir amortizando isso aí e tal, e impediu, eles recorreram, o STJ, ao TJ, o TJ falou, não, o CNJ, né, tem a palavra, e enquanto não decidiu o recurso especial, não se paga nada aqui, tal. O que acontece, Benê, e a população do Dourados precisa saber, é o seguinte: porque nunca os supostos, os credores, né, dessa montanha de dinheiro, não se defenderam publicamente, não vieram dizer, não, o banco tem direito, etc. Tal. Outra coisa, se ainda que fosse verdade, que essa dívida existisse, por que o secretário de Fazenda da época é o credor de 75% dessa montanha de dinheiro? Quem era o secretário? Era o Luiz Aperlon, já é falecido. Então ele transferiu em vida, quando ele estava para morrer, que ele estava com câncer, ele transferiu em vida esse crédito através de uma cessão de crédito que eu tornei pública, né? E está no processo, passou para a viúva, e a viúva, né, falou, eu não quero dinheiro roubado. Eu conversei com ela falou, não quero dinheiro roubado, não acho justo, tal, e tentou se livrar disso, tal, mas não consegue, o processo está correndo. Aí o que aconteceu? Tudo isso eu informei para os corregedores do Conselho Nacional de Justiça que estiveram aqui, que determinou a suspensão do pagamento. Informei através de um memorial ao ministro do STJ, né, que ia julgar, aí pautou e agora julgou, e não conheceram do recurso, como se nada disso fosse importante. Então isso é muito grave, ainda bem que nós temos uma procuradora, que é a doutora Raquel Dodge, né, que parece que é uma pessoa muito correta, muito séria, tal, na defesa do interesse da sociedade. E o procurador que entrou com embargo de declaração é da Procuradoria-Geral da República. Eu tenho certeza que essa reforma vai ocorrer agora através do embargo de declaração. Se não ocorrer, nós vamos através de um recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, e estou preparando uma denúncia ao CNJ, que foi desrespeitado porque quando ela apurou tudo isso, informou com clareza,
você tomou pé da situação que eu te passei na época, toda a decisão em 90 páginas aí, né, de todo o relatório. Isso eu disponibilizei para quem quisesse, né, publicamente, né, conhecer dessa decisão. E o que acontece? O STJ simplesmente ignorou tudo isso, depois de mais de 6 anos de engavetado o processo lá. Então isso é muito grave, só que agora o Elísio não está mais sozinho. O Elísio tem a Procuradoria-Geral da República nesse caso. E eu tenho certeza, e faço um apelo aqui para a Procuradora-Geral da República e para o subprocurador que subscritou o embargo de declaração, que aí agradeço de ter entrado, estarmos juntos nessa briga, nessa luta, para impedir que essa quadrilha tome posse desse dinheiro, que já foi objeto de uragano, foi objeto de várias outras ações aí, e me chamaram, tentaram me comprar, tentaram oferecer o dinheiro para mim ficar calado, para deixar a coisa rolar e acontecer. Eu me recusei. Isso tudo está no processo. Então isso não pode, em hipótese alguma, em situação, em nenhuma decisão pode validar um crime contra o patrimônio público, um crime contra a prefeitura não tem dinheiro para pagar isso, não tem. Eu conversei já com vários prefeitos e tal, sobre essa situação, e o que precisa é justiça, apenas isso. O que tem que se entender que por trás disso tem muita gente do Poder Judiciário, tem muita gente aí de fora do Poder Judiciário, que está tentando se locupletar dessa montanha de dinheiro para fazer campanha política, para comprar fazenda, para comprar carro importado e tal. Isso nós não podemos admitir. Dourados não pode admitir isso. E quero aqui fazer a prefeitura, os advogados da Prefeitura de Dourados deixaram muito a desejar, desde o começo lá atrás deixaram muito a desejar. Isso tem que ser dito, porque eles ganham salário que nós pagamos, e pagamos muito bem para eles defender o município, e não defenderam. Em tese seria isso. O Conselho Nacional de Justiça foi desrespeitado nessa, porque eles não têm o poder de julgar o mérito disso, mas cumpriram com galhardia a parte deles. Agora, o próximo passo é o Conselho investigar esses magistrados que estão envolvidos nesse caso nojento que visa roubar o dinheiro público. Elísio, na verdade essa quadrilha está entre vivos e mortos, né? Perfeitamente. Não é só entre os vivos, não. Aí tem muita gente doidinha para pegar essa grana que abastecerá muito bolso vazio por aí. Agora, me perdoe, meus amigos advogados, tenho tantos ali. Por que ninguém se manifestou nisso a não ser o Elísio? Eu gostaria de saber, porque já pensou uma ação com um nome de 100 advogados, 150, 200 advogados assinando isso? Caramba, nem a OAB podia ter. A própria OAB, subscritar, claro, junto comigo, é de interesse público. A própria OAB, que hoje é comandada pelo Dr. Fernando, muito amigo do nosso programa, que já esteve aqui 2 vezes, e daqui a um tempinho eu vou apertar esse pouco, eu vou chamar e vou falar: escuta, por que você não vem? E um detalhe importante, o doutor Elísio disse que a prefeitura não tem dinheiro para pagar tudo isso aí. Na verdade não tem dinheiro mesmo, não tem dinheiro para outras coisas, imagina. Mas não é isso que levou ele à defesa. O que levou à defesa é exatamente a não existência desse crédito que a prefeitura não deve. Então não é porque não tem dinheiro, não. É porque, na verdade, isso aí foi, sabe, aquela coisa feita assim para favorecer alguém, mas não vai. Nós vamos ficar aqui igual chupim. Apareceu, não deu, nós vamos lá em Brasília fazer perguntas e etc e tal. Bem, eu acho que para esse primeiro bloco está bem entendido o assunto que nós vamos trazer hoje, né? Está bem claro, né, Benê? Está bem claro, eu acho que é isso que a gente precisava esclarecer, né? E se a prefeitura não está conseguindo pagar a dívida que ela deve, como é que vai pagar uma dívida bilionária? Porque que não deve. É um absurdo, né? A partir do momento
que eu vi o esforço do doutor Elísio para defender o município, está aí. E eu volto àquela pergunta no começo. Será que para ser prefeito fosse assim uma campanha aberta? Quem quiser pode se candidatar. Nós teríamos a dificuldade para achar um número de candidatos para a prefeitura, mas na hora da defesa, que tem que engolir sapos e trabalhar sem custo, porque ninguém está pagando ele, aí é muito mais difícil. Bem, Dourados em Revista vai e volta, buscando conhecer muito mais dos miolos dessa história aí. Aliás, parece-me, Elísio, depois você confirma, que chegaram a oferecer 10% da causa para você ficar quietinho, né? Ofereceram desde o começo, para mim não entrar com a ação popular. Ofereceram, isso tá no processo, né? Daria uns 56 milhões, né? Daria 51 milhões na época, em novembro de 2016, né? Foi quando foi atualizado o cálculo, dá 517 milhões, 10%. Me ofereceram isso lá no começo, quando eu comecei a pedir documentos para embasar a ação popular. Você não gosta de dinheiro, não? Não, eu não gosto de dinheiro roubado. Eu acho que dinheiro roubado ou você é ladrão e você se especializa nisso, ou você é cúmplice ou você é omisso, né? Eu não quero ser nem omisso, nem quero ser ladrão, e muito menos quero assistir isso de braço cruzado, né? De boca fechada. Eu já tive muito dissabor, assim, perseguição por causa disso, porque você não, o pessoal tentou de todas as formas, né, me conduzir para me envolver nessa quadra. Eu falei, não, eu não preciso disso, graças a Deus, o que eu tenho é suficiente para me viver com dignidade. No outro bloco nós vamos saber de coisas muito mais profundas nas entrelinhas desse processo. Dourados em Revista vai e volta já já. Dourados em Revista, o assunto é espinhudo, mas ao mesmo tempo é super interessante para quem gosta de Dourados e tem a nobreza de defender os interesses de nossa população. Elísio, eu não sou obrigado a entender de leis, não, porque ainda não fiz o direito, quem sabe eu vou fazer ainda. Mas meus teleassinantes, muitos também não devem ter entendido. Um dia nós chegamos aqui e falamos que o CND, né? CNJ. O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, esteve a favor de Dourados e disse que essa causa não tinha mais motivo de ser proveniente. E de repente está tudo de volta aí, que negócio é esse? Deixa eu explicar, até agradeço a oportunidade de explicar, porque eu acho que nesse momento o CNJ não merece crítica. O CNJ cumpriu o que foi determinado. Quando ela recebeu, foi provocado tal, que tinha um caso nebuloso na Prefeitura de Dourados, foi determinado os procedimentos corretos, porque o CNJ não julga mérito da ação. A ação ela corre no Poder Judiciário e quando o CNJ entrou no caso, a ação já estava, né, correndo desde 2006 e tal, e paralisada no STJ, que é o órgão, né, que julga a questão jurídica e tal. O que houve foi que o CNJ, né, constatou que o autor da ação popular, que sou eu, tinha razão em todas as minhas alegações. Tanto é que eles chegaram aqui, fizeram novos procedimentos, ouviram todos os credores desse precatório, tal, ouviram a prefeitura, os advogados da prefeitura acompanharam, o Ministério Público Estadual acompanhou, o doutor Ricardo acompanhou esse desenrolar, e foi muito bom, porque respaldou, né? Não é uma coisa que você chega aí, o pessoal fala, mas isso não é perigoso, você está denigrindo aí autoridades, aí você pode sofrer um processo. Não tem, se tiver que sofrer, não tem nenhum problema. A questão de, né, a gente, o que não pode é você, e eu não estou denigrindo autoridade nenhuma, estou dizendo que houve cumplicidade de membros do Poder Judiciário, não do CNJ.
mas dos magistrados local e que atuaram no caso estadual, houve, eu não tenho nenhuma dúvida disso e reclamei disso desde o começo. Reclamei agora no CNJ quando teve aqui também fazendo essa correção. Então, e agora do STJ, que o STJ sempre agiu de forma obscura, muito estranha nisso aí. E o que me estranhou nessa decisão aí, que um dos ministros que votou lá é o ministro Herman Benjamin, que é um ministro íntegro, correto, que atuou naquela ação na chapa Dilma Temer e tal, foi fez um relatório, né, que o Brasil inteiro aplaudiu, né, e deixou passar isso. É muito estranho, porque, na verdade, isso é muito grave. Isso é extremamente grave, sabe? Então, tenho certeza que o ministro Herman Benjamin não é corrupto, não deve ser, pelo menos, passou vista grossa isso aí, agora no embargo de declaração. Tenho certeza que vai haver mudança nisso aí. Se não houver mudança, isso vai ser exposto publicamente, porque vai através do recurso extraordinário, vai para o Supremo Tribunal Federal. Eu vou fazer uma reclamação para a ministra Carmen Lúcia, que ela é a presidente do Supremo Tribunal Federal e também é presidente do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. Então, fatalmente vai parar na mão dela. E parece que tem uma credibilidade muito grande. Então, é um momento muito difícil que o país passa e ninguém... Eu quero aproveitar para fazer um apelo para a população. Não basta ali curtir, não basta tal... Tenta entender esse fato é muito grave. Às vezes a pessoa briga lá por causa de... quebra a porta da Câmara de Vereadores, faz uma série de atos públicos, Benê, por causa de bobeirinha, por causa de coisinha pequena tal. Ou de interesse político, né? Ou de interesse político, como foi esse caso que eu citei, inclusive. Era assim, esse caso era esse fato. Então, o que precisa? O eleitor, o cidadão que paga imposto, que paga o salário da prefeita, dos vereadores, dos deputados, senadores, do presidente da República, precisa se indignar com essas coisas, principalmente quando está defendendo o interesse da sua cidade, do seu município, do seu estado e do seu país. Não tem como a gente ficar de braço cruzado. É isso que eu acho que tem que ser definitivamente, a população tem que definitivamente começar a olhar por que esse país está assim, o que nós fizemos de errado. Nós votamos errado, nós precisamos votar certo, precisamos escolher pessoas decentes, pessoas aí, né? Porque eu não tenho obrigação nenhuma de fazer isso, eu faço isso como cidadão, e eu gastei muito dinheiro para fazer isso, tal, mas não me arrependo de nada, só não quero que minha luta, né, seja vencida no cansaço, e não quero perder para essa quadrilha que está conduzindo essa quadrilha. Eu falo isso e estou disposto aqui a responder isso judicialmente. Então é muito grave isso. E o CNJ foi parceiro e continuará sendo, porque o CNJ vai ter que investigar, mesmo que acabar essa ação agora, o CNJ vai ter que investigar os magistrados que julgaram essa causa, porque tem filho de desembargador envolvido, tem desembargador envolvido nisso, porque tem juiz envolvido nisso, porque tem autoridades aí que se diz bambambam envolvido nisso. Então agora isso já não é comigo, isso é para a Polícia Federal, é para o Conselho Nacional de Justiça, que vai ser provocado e vai ter que agir como agiu em outros casos. Uma perguntinha assim, bastante sonsa, mas oportuna. Você não tem medo da tua própria vida diante de todo esse dinheirama aí que o pessoal vai ficar sem receber? Olha, Benê, isso seria assim, uma coisa assim que eu não tenho. Eu nunca tive medo de nada. Eu nunca fiz nada que eu tivesse que me usar guarda-costas. Uma vez que eu briguei com o senador Rachid Derzi e Marcelo Miranda e tal, eles me ofereceram segurança, porque eles ameaçaram minha família, ameaçaram meus filhos e tal, que era tudo pequeno e tal. Eu falei, não. Aí eu reuni a família, minha família, pelo amor de Deus, não faz isso, para com isso e tal. E minha mãe era viva, minha mãe reuniu a família e falou, né, conta o caso. Contei o caso, minha mãe bateu na mesa e falou, não, ou aqui não tem dois lados, ou vocês estão do lado do irmão de vocês, ou vocês estão do lado de lá, do lado dos bandidos. E eu acho assim, eu nunca tive medo e tenho certeza que não vai acontecer isso, até porque eu não tenho inimigos.
Quando eu tenho que criticar alguém, eu critico de cara limpa. Eu não tenho inimigo, eu não levo para o lado pessoal. Nesse caso, é uma defesa pública. Acho que é uma coisa assim que qualquer cidadão pode fazer e tal, e não vejo, nem eu faço isso por um dever de cidadão, apenas isso, não é por interesse político, senão eu poderia ter promovido, né, a imprensa e tal, eu sei como fazer isso, né, para sair candidato. Não preciso ser candidato a nada, não, nem tenho. Quando me propus a participar da política, foi porque me chamaram, falei, tá bom. Se eu estou aparecendo, também saí fora, tô fora, porque essa política está muito, né, estranha. Escuta, essa é uma pergunta que merece resposta mesmo, hein? A atual prefeitura, certo, com os seus advogados, certo e tal, se manifestou já nesse caso? Então, quando o CNJ veio, em novembro de 2016, eles foram obrigados a fornecer os documentos que esse precatório, que o empréstimo, que o primeiro empréstimo foi pago, e aí foi que o CNJ cancelou, suspendeu qualquer pagamento sobre esse caso. Então, esses advogados apresentaram, porque não podia negar por CNJ, porque se negasse ficava muito ruim, né, e quem provavelmente aprontou e foi cúmplice disso aí foi advogados anteriores da época, né, que a ação foi executada. Um fato muito interessante nessa execução, porque antes de virar precatório, então tem todo um procedimento, isso aí corre, né, em todas as instâncias e tal. A ação de execução correu aonde? Correu em São Paulo. Obrigatoriamente teria que correr na comarca de Dourados. É o mínimo que se imagina. Até porque os atos do Poder Judiciário são divulgados através do Diário Oficial. Então, qualquer decisão, a comunidade jurídica fica sabendo, o que aconteceu aqui, tal. Então, todo mundo fica curioso. Mas como ocorreu lá em São Paulo, só quem tem interesse que vai acompanhar isso. Então, houve muita leniência, muita cumplicidade e outra coisa, essa dívida nem poderia ter virado precatório. Isso são questões jurídicas que eu não falo aqui para não confundir o assinante, o teleassinante. Tal. Mas para explicar a ação bem rápida, esse precatório não poderia ter virado precatório porque tinha ação que estava correndo, embargos aí e tal, que estava correndo ainda, mesmo que em São Paulo tinha correndo tal. Houve até uma ação popular armada, um circo que armaram na época, até o subscritor é um funcionário da prefeitura, parece que é funcionário até hoje, então, e entrou questionando isso tal, para dar manto de legalidade nesse crédito, e é um absurdo, né? Então houve isso, não poderia ter chegado nesse pé, nem virado precatório poderia ter virado. Aí eu pergunto o seguinte, volto a perguntar, a atual prefeitura já se manifestou nesse caso? A jornalista do Progresso telefonou para a procuradora, ela não estava nem sabendo do que se tratava, ela falou que a hora que ela tomasse conhecimento, ela passaria se manifestaria, né? E eu quero aproveitar para dar um puxão de orelha nela, porque ela, como defensora e procuradora do município e tal, e chefe de todos os advogados do município, recebendo para isso, ela tinha obrigação de estar informada minuto a minuto, inclusive de ter ido lá no julgamento, lá colocado advogado do município para fazer sustentação oral, para tentar, antes do julgamento, antes dos ministros proferirem decisão. Esse é o procedimento correto, jurídico, quando você defende uma causa, ainda mais uma causa pública. Que coisa, é barbaridade. Escuta, seria ofensiva a prefeitura te convocar para você assumir isso aí antes que possa dar problema para todos nós depois? Na verdade, a prefeitura não tem que fazer isso. A prefeitura tem que acompanhar, porque é interesse dela, é interesse do município. O município, primeiro, não tem dinheiro para pagar, segundo, não deve. Então, e não tem o que ela fazer também. Se ela não agiu lá atrás, agora ela não tem muito o que fazer. O que ela tem, assim,
fazer igual o doutor Eduardo fez. Em curto espaço que ele foi prefeito interventor aqui, ele tomou providência, né? O juiz, hoje é desembargador. Então, ele sim, imediatamente, quando ele tomou conhecimento, ele ficou 30 dias, coisa assim e tal, ele denunciou isso para o Ministério Público Federal. Eu fui lá com o doutor Farnese, pessoalmente protocolei aqui em Dourados, no Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal, na época, lavou as mãos, falou que ia fazer um estardalhaço, mas depois quietou e jogou para o Ministério Público Estadual. O Ministério Público Estadual, nisso morreu um dos envolvidos, que era o ex-secretário de Fazenda, e eu tive com o promotor de justiça aqui, e aí que surgiu fatos novos, porque até então ninguém sabia quem era o credor, a gente presumia, eu achava que era ele o credor, mas não tinha lugar nenhum que ligava a ele. Quando ele morreu, que abriram o inventário, justamente quem ficou sabendo disso foi o doutor Eduardo. O doutor Eduardo era o juiz da vara de família, e o inventário corre na vara de família. Ele tomou conhecimento porque os herdeiros começaram a brigar por essa montanha de dinheiro. E o que aconteceu? Imediatamente, ele comunicou ao Ministério Público, ele fez a parte dele, ele cumpriu com galhardia o dever legal dele de ofício, de juiz, de magistrado e de prefeito interino que ele foi e tal. Ele tomou conhecimento e ele é uma pessoa correta, íntegra e tal, e fez o que tinha que ser feito na época. Tal. Passou para o Ministério Público, o Ministério Público me convocou, repeti, reiterei toda. Aí foi que eu fiquei sabendo quem fazia parte dessa máfia. Elísio, nós vamos deixar para o próximo bloco algumas perguntinhas. Não responda agora. Primeiro, o que aconteceria com a prefeitura se tivesse que pagar essa montanha de dinheiro? Segundo, há possibilidade de alguém começar a pagar só porque, né, vai receber também alguns cruzadinhos e cruzeirinhos e reaisinhos dessa montanha toda? Próximo bloco, o último bloco nosso, nós vamos estar dando mais satisfações aos nossos teleassinantes. Vamos e voltamos já. Dourados em Revista, como nós marcamos com os nossos assinantes, estaremos agora nesse terceiro bloco falando daquilo que poderia acontecer caso essa montanha de dinheiro fosse de responsabilidade da prefeitura em pagamento imediato ou que seja. Mas Elísio, que negócio é esse? Por que esse silêncio todo em cima de um assunto tão crepitante e tão perigoso para o nosso município? Quero fazer justiça aqui, que o Progresso sempre me apoiou, que o B de Paula, quando tomou conhecimento, nós estivemos junto, inclusive lá. Do jornal... Boca do Povo. Isso, Boca do Povo. Também fez gratuitamente, soltou manchete e tal, né? Então tivemos apoio e tal. E realmente é estranho a TV Morena não se pronunciar sobre isso, né? Se pronuncia até sobre briga de vizinho, de cachorro e tal, né? E esse é um caso muito grave, é um caso que o que tem por trás disso é que envolve pessoas importantes do Estado, importante entre aspas, porque eu acho que muito dinheiro em jogo. Claro, porque primeiro, já desde o começo, quando houve, porque ainda que essa ação popular fosse, que todo esse crédito fosse procedente e tal, houve uma dúvida e tal, a partir da hora que o autor da ação denuncia que ofereceram dinheiro, que tentaram comprar e que isso foi parar na mão de um promotor, de um juiz e tal, imediatamente era caso de polícia, Polícia Federal, Polícia Estadual, Polícia Civil, e começaram a investigar, e não tem nada de transitor em julgado, não, tá aqui, matou fulano tal, então vão condenar, aparece o defunto vivo, então o cara foi condenado, tá? Ele sai imediatamente, então provou. Foi o caso que eu fiz aqui. O que aconteceu? Tá bom, prefeito, não deve, está aqui, não deve. Aonde está? Aonde que está o dinheiro que entrou para a prefeitura? Aonde que está toda a formalidade e tal, né? E a partir daí que eu provei que não tinha isso, era hora de anular, ainda que tivesse, né, os procedimentos corridos de forma
legal, seguindo aí o processo e o trato da coisa pública, tal. Então seria nulo, seria ato nulo, porque se foi desmascarado, não tem por que continuar. Vamos chegar a uma informação boa, Elísio. Se você não mexe com esse negócio, já não teria... Não, eles começaram... Quando eu entrei, estava para previsionar, porque o que acontece? Quando você sai a decisão que vira precatório, vai para o vice-presidente do Tribunal de Justiça, que é o que controla a ordem cronológica do pagamento dos precatórios, isso no estado inteiro. Então, o que acontece? A partir daí, ele informa o prefeito, senhor prefeito, está aqui o senhor deve, aqui a prefeitura, o município deve estar aqui X, né, para o credor tal, o banco, a empreiteira, ou quem quer que seja. Tal. A partir daí, o município não tem mais o que fazer, porque precatório, ele só vira precatório depois que correu todos os trâmites da execução, já não tem mais para onde recorrer. Tá? A partir daí, pela Constituição, artigo 100, a prefeitura tem que, até 1º de julho, tem que previsionar, colocar no orçamento do ano seguinte, para começar a pagar. Se não tem o dinheiro para pagar, ela tem que fazer um acordo com o credor. Então tá bom, nós vamos pagar isso aqui parcelado, aí faz os acordos, tal, isso tudo é legal. Tal. Então, eles teriam pago. Quando tentaram me comprar antes de entrar e depois que entrou também tentaram tal. E queriam o quê? Queriam para fazer campanha política. O finado Artuzzi queria pagar isso aí. Chamou os credores lá e tal para ele usar o dinheiro para a campanha da reeleição. Isso foi tornado público naquela Uragano, entendeu? E ele me chamou lá também na prefeitura, eu fui lá, conversei e tal. Não, porque isso aí, não vão mexer com isso, eu tô acertando e a prefeitura vai sair ganhando muito com isso, não sei o quê. E era tudo armação. Tudo bem, a primeira parte da pergunta já está respondida aqui. Se você não tivesse entrado, a coisa já tinha desandado. Estavam pagando. E já estariam pagando. A outra pergunta que eu faço é o seguinte. Parece-me que é enrolada, porque até eu não entendi, meu. É o seguinte negócio. Foi feito esse acordo de empréstimo com o Banco Pontual. 2 milhões de reais. 2 milhões? 2 milhões. 2 milhões de reais. Muito bem. Por que o Arpelão é o dono da ação? Isto é 70% Porque ele que armou essa farsa. Ele era o secretário de Fazenda, ele armou o empréstimo que não existiu. Então como é que pode estar no nome dele? Se é a prefeitura que fez. Então aí tem um fato que eu não falei aqui, que foi muito bom, né? Primeira coisa, se tudo fosse legal e existisse essa dívida, então o credor disso aí não seria a viúva do Zaperlon, não seria o Zaperlon em vida, claro. Não seria 25% é para comprar os outros que estão sendo coniventes, estão sendo cúmplices, e é muito dinheiro, 25% de mais de R$500 bilhão é muito dinheiro, entendeu? O que acontece? O que acontece é que se fosse legal e tudo certinho, o credor disso aí hoje seria só o Banco Pontual. O Banco Central, porque o Banco Pontual entrou em liquidação. Então, houve uma intervenção federal, né, do Banco Central e tal, e o Banco Central, a diretoria toda foi foi extinta tal, e tem um interventor. Então, o interventor é para quê? Para receber os créditos e pagar as dívidas para os credores, né, do banco. Então, não tem lógica. Outra coisa, passaram esse crédito para quem? Para a Cobracon. Cobracon é uma agênciazinha de cobrança, que o dono dela também é o Zaperlon. Então, ele fez o empréstimo, ele permitiu que a prefeitura fosse executada, ele se negou a fornecer os pagamentos do empréstimo, do primeiro empréstimo que ocorreu, ele se negou. Que quitaria a dívida por completo. Estava quitado, tal, tanto que o CNJ constatou isso. Tal. O segundo empréstimo, ou a novação desse primeiro empréstimo, não existiu só pro forma, porque todos esses documentos surgiram agora, depois que o CNJ entrou, porque antes não, eles se negaram. Como é que corre uma execução toda de uma dívida bilionária dessa, sem
a vítima, que é o município de Dourados, apresentar esses documentos. Por que apresentaram para os corregedores do Conselho Nacional de Justiça? Por que não apresentaram para o juiz que julgou a execução no decorrer do processo e tal? Porque era armação. Então isso é uma quadrilha, uma quadrilha. Agora, o que me admira, isso não precisa ser advogado, não precisa ser nada. Basta saber ler, escrever e olhar o que aconteceu. Tá bom, eu comprei o carro teu, paguei, e está aqui, eu tenho a prova que eu paguei, está aqui, depositou na tua conta, saiu da minha conta, tal, e depois você fala, não, Elísio não me pagou, eu falo, não, está aqui, eu paguei, então, a partir daí, acabou, morreu, é verdade, né? E não fizeram nada disso, isso é muito sério, isso é muito grave, e nosso Estado, nosso país está assim, a gente vê o presidente da República envolvido aí, em tanta falcatrua aí e tal, e está aí um monte de deputados, vai lá e blinda o cara, não roubou, é mentira, isso tudo, a mala com dinheiro é de mentirinha, aquilo lá não é nada, aquele dinheiro deve ser o quê? Igual bala de festim, né? Então, para mim é muita coisa. É meu dinheiro que está roubando, é o teu dinheiro que estão roubando. Para mim, muito mais. Agora, eu vou dizer um trem para você, hein? Tem muita gente ali falando, o que esse Belém quer com isso? O que o Elísio quer com isso? Rapaz, o que eu quero? O que eu quero a vida inteira. Trabalhei para poder ter o que eu tenho e até o que eu perdi, tudo, certo? Por quê? Porque por simplesmente ser diferente dos outros. Se eu comprava esse óculos, estava no nome do colégio, ou da minha, na época, esposa, ou do meu. Não teve um troço que eu falei, ó, põe lá no nome daquele lá. Poderia estar hoje nadando de braçada. Acontece que quando eu vou dormir, o meu travesseiro, que é meu companheiro, ele sabe direitinho o que eu combino com Deus, o que eu faço diante dos homens. Se os 3 primeiros não têm força, nós vamos ter. Pode deixar. Eu espero que esse pessoal da imprensa venha conosco, entendeu? Público. O Ministério Público, muito mais. O OAB, se possível. O OAB do nosso município, inclusive o OAB estadual, porque Dourado está no âmbito do Estado. Isso. E nós vamos continuar na briga, não é isso, Elísio? Perfeitamente, perfeitamente. Eu acho que não pode, nós não vamos nos curvar e não vamos, né, em hipótese alguma, né, nos apequenarmos, né, na reta final e tal, e precisamos sepultar de vez esse precatório, essa dívida, até para deixar a prefeita trabalhar, fazer o que tem que ser feito, que ela deve estar sem dormir também, se tiver que pagar essa conta, e nós não merecemos isso. Essa que é a verdade. Eu encerrando aqui, já deram o sinal, né? E esse apelo que a gente faz aqui para a Procuradoria-Geral da República, né? Que não nos deixe só, que acompanhe isso aqui em Brasília, em nível de STJ, em nível do Supremo Tribunal Federal, em nível do Conselho Nacional de Justiça, né? Agradecemos aí o Conselho Nacional de Justiça que tem agido, e a presidente do Conselho Nacional de Justiça, ministra Carmen Lúcia, que tem se destacado por ter sido, por não deixar se envolver, né, em tanta coisa aí, que ela sofre uma pressão danada, e eu tenho certeza que nós estamos em boas mãos. Vamos sim vencer essa briga, essa luta, e nosso município vai começar a andar daqui para frente. Pode ser, meus queridos teleassinantes, que ninguém comente nada, fique guardadinho, né, guardadinho, para ver se pode chegar lá e pegar um pedacinho desses 500 milhões. Mas uma coisa é certa, um dia Dourados vai dizer, tivemos um advogado em meio a tantos que defendeu a causa da prefeitura, e hoje nós estamos livres dela. Um dia teve um maluquinho lá de um apresentador de programa que se prontificou a denunciar e trazer à baila para todos nós teleassinantes aquilo que nós não sabemos, não é de nosso conhecimento, né? Não somos advogados. Queridos teleassinantes, nós estamos fazendo a nossa parte. Eu espero, para poder ter final verde para tudo isso aqui, eu espero que vocês também nos acompanhem nessa jornada. Pode acompanhar e assumir, entendeu, a liderança dessa defesa. Para mim não tem importância não, e eu acho que para eles também não. O que nós queremos é Dourados livre para poder caminhar, já que está tão difícil. Imagina se ainda for tirar 500 milhões, meio bilhão de reais de uma prefeitura que já está tão depauperada. Esse era o recado de hoje. Quero
pedir as bênçãos de Deus para cada uma das famílias dos nossos teleassinantes e que Deus nos conduza firme e fortes, acompanhando a palavra do apóstolo Paulo, que diz: se você sabe, fale. Se você sabe, fale. E nós estamos fazendo isso. Até o próximo programa.